Pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e essa é a nossa terceira aula de introdução a equações algébricas e tudo mais para a gente poder fazer uma sequência onde no final a gente vai chegar em equação de primeiro e segundo grau e você vai ver que é tão fácil que você vai até se divertir fazendo exercício sobre isso. Então não deixe de acompanhar, se você não viu os outros vídeos, dá uma assistida, vale a pena para você não se sentir perdido. Já segue o canal e deixa o seu like aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, vamos parar de enrolar e vamos para nossa aula, porque a gente tem muita coisa ainda para conversar sobre. Bom, gente, fatoração. A fatoração nada mais é do que juntar termos com um fator colocado em evidência. Então, a gente vai pegar sempre termos que têm um fator em comum, seja um múltiplo, seja um número, seja uma letra, qualquer coisa. E aí, vocês vão ver que isso, na verdade, é bem simples. Mais ou menos, porque em alguns casos você pode não enxergar como você pode fatorar o termo. Então, assim, para a forma padrão, a gente geralmente usa o contrário. A gente quer abrir os termos que estão fatorados, a gente quer desfatorar eles. Mas a gente também pode acabar usando a fatoração ao nosso favor. Em alguns casos, vocês vão ver que para a equação de primeiro grau, a fatoração ela pode ajudar. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. A fatoração fala de um termo em comum. Então, vamos olhar esse caso aqui, ó. 6x mais 12. Perfeito. Aqui, a gente pode ver que esse primeiro termo tem o x e esse não tem. Então, o x não pode ser um fator comum, porque um fator comum tem que estar em todos os termos que você for juntar. Lembrando que se você tiver lá 5 termos e você quiser juntar só 3, tem problema? Não tem problema. O resto vai continuar para fora da fatoração. Mas os que você juntar, eles têm que ter alguma coisa em comum. Agora a gente pode olhar para esse aqui. Olha, a gente tem o 6 e o 12. Vocês concordam que o 12 e o 6, eles são da mesma tabuada? O 6 é um múltiplo de 6 e o 12 também é um múltiplo de 6. Então, olha que legal. Quando a gente fatora, é como se eu falasse assim, ó, qual é o fator comum? Vou chamar de FC. O meu fator comum nesse caso é o 6. Então, o que eu vou fazer com os termos? Eu vou dividir 6x por 6 e vou dividir 12 por 6, certo? Quando eu divido 6x por 6, corto 6 com 6, tenho x. E divido 12 por 6, eu tenho 2, certo? Porque 2 vezes 6, 12. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui no lugar que eu tava lá. Então, não era 6x mais 12? Onde é 6x, eu vou colocar x. E onde é 12, eu vou colocar 2. X mais 2. E agora, o que eu faço? Eu coloco o meu fator comum multiplicando do lado de fora. Ah, mas por que isso funciona? Vamos fazer agora a operação inversa. Vamos multiplicar. Quando eu faço 6 vezes x, eu tenho 6x. Mais 6 vezes 2, 12. Voltei para quem eu estava. Então, isso aqui serve para a gente juntar termos e simplificar algumas contas, em alguns casos e tudo mais. Ajuda bastante. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante em alguns casos. E aí, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente fez a prova real, que o 6, que multiplica x mais 2, é igual a 6x mais 12. Quando a gente tem, no caso, assim, ao contrário, a gente já tem a forma fatorada e a gente precisa pôr na forma padrão, é muito importante que a gente faça essa desfatoração, que a gente abra os termos. Ou seja, que a gente faça a nossa multiplicação por todos os termos de dentro do parênteses, porque a gente vai precisar deles abertos para a gente saber quem junta, quem simplifica, se está igualado a zero, organiza e deixa na forma padrão. Então, vocês viram que é bem simples. 6x vezes 4 é igual a 6, 12, 18, 24, que acompanha o x. Mais 6x vezes 3, 6, 12, 18, x. Aí, tá vendo que nesse caso é um ótimo exemplo, porque, ó, aqui tinha só o 4 e aqui tinha só o 3, então os dois viraram termos com x. Agora, se eu somar eles, eu posso ter 18 mais 24, 8 mais 4, 12, 42x. Ó, assim ficou mais simples. Vocês percebem a diferença, né? Bem legal. Agora, vou fazer um outro exemplo antes de eu vir para esse aqui de baixo, porque esse aqui de baixo são os tipos de exemplo que mais pegam, mas eu vou ensinar um macete para vocês que vai ser bem legal. Vamos supor que agora eu tenho assim, ó, 5x que multiplica 2x
mais 3. Vamos abrir? Bom, vamos lá. 5x vezes 2x, a gente vai ter 10x ao quadrado. A gente sempre vai somar. Então, aqui é grau 1 e aqui é grau 1. 1 mais 1, 2. Vira grau 2. Mais 5x vezes 3, 15x. Tá vendo? E aí, a gente tem também o exemplo, que nem aqui de cima, quando a gente vai fatorar por letra. No caso, por variável. Vamos supor que eu tenho assim, ó, 4x ao quadrado mais 3x mais 2. Bom, vamos ver. Nem todos os termos têm tudo em comum, né? Porque aqui é par, aqui é par, aqui é ímpar. Aqui tem x, aqui não tem. Vamos juntar esses dois que tem x e vamos deixar esse termo de fora para vocês verem que funciona, que tem como. Bom, qual o fator comum desses dois? O x. Então, meu fator comum é igual a x. Perfeito. Agora, eu vou dividir. Então, 4x ao quadrado dividido por x e 3x dividido por x. Pronto. 4x ao quadrado dividido por x vai dar 4x. E ali, o 3x dividido por x vai dar 3. Então, eu vou deixar no lugar do 4x ao quadrado 4x e no lugar do 3x o 3. Então, 4x mais 3 multiplicado por x. E aí, quem não faz parte da fatoração, você só copia como estava, mais 2. Quando a gente abrir, vocês vão ver que os termos vão estar exatamente iguais. Bem simples, né? O conceito de fatoração, ele é bem simples. Agora, eu vou mostrar para vocês um caso que a fatoração não é tão intuitiva assim. E vocês vão ver que ele é bem legal. Vou ensinar um macete que vocês não vão errar nunca mais. Eu já trouxe aqui o meu exemplo. O meu polinômio da vez vai ser ax mais ay mais bx mais by. Bem simples essa expressão. E quando eu fatorar ela, ela vai se tornar a mais b que multiplica x mais y. Parece bem louco, né? Bem difícil, não é muito intuitivo você olhando a forma final e nem você olhar isso e achar que vai chegar naquela forma final. Então, primeiro de tudo, o que a gente vai ter que fazer? Um passo a passo de organização que vai te ajudar a enxergar isso melhor. Quer ver? Vamos organizar os termos que estão em comum por coeficiente. Você pode fazer também por letra, no caso a variável, né? O x e o y. Mas eu quero fazer por coeficiente. Então, a gente vai colocar entre parênteses assim, ó. Ax mais ay mais bx mais by. Coloquei o parênteses, não alterei nada, certo? Agora, a gente vai fatorar. Ó, aqui eu tenho como fator comum o A. E aqui eu tenho como fator comum o B. Então, aqui eu vou fatorar por A e aqui eu vou fatorar por B. Ax dividido por A, sobra x. Ay dividido por A, sobra y. Tudo isso multiplicado por A. Copio o meu sinal de mais e aqui a mesma coisa. Bx dividido por B vai sobrar x e by dividido por B vai sobrar y. Tudo isso multiplicado por B. Não alterei nada a minha conta, tô só fatorando por enquanto. Aí, vocês concordam comigo que a gente tem como fator comum entre essas duas expressões aqui o x mais y? Então, por exemplo, se eu fosse fatorar isso aqui, eu poderia falar que o fator comum dessas duas expressões agora é o x mais y. Concordam? Porque tem x mais y aqui, x mais y ali. Beleza. Se eu for dividir a que multiplica x mais y por x mais y, vai me sobrar o quê? A x mais y dividido por x mais y. Vou cortar, né? Corta, corta. Vai me sobrar A. E o B? Mesma coisa, né? Se eu tenho... Vou fazer um pouquinho aqui mais para cima. B, x mais y dividido por x mais y. Vai me sobrar B, né? Porque eu vou poder cortar esse com esse. Agora, vamos substituir. O que era A, x mais y, vai virar A,
E o que era B, x mais y, vai virar B. Então, aqui, ó, colocar pra cá. Então, o que era esse aqui vai virar esse, mais o B. Entre parênteses, coloca o fator comum pra fora. X mais y. O fator comum multiplicando. Claro que ali tá invertido, né? Eu coloquei A mais B vezes X mais Y, mas a multiplicação não tem ordem. Se você, a menos que tenha parênteses e tudo mais, mas se você fizer 2 vezes 1 ou 1 vezes 2, é a mesma coisa. Por isso que a gente pode inverter. Mas se vocês preferirem, a gente inverte e deixa assim bonitinho. Esse aqui é um caso mais complicado, gente. Eu acho mais difícil, porque para você olhar disso aqui e você ter a sacada que você pode ir diminuindo os termos, é mais difícil. Mas aqui tá um passo a passo muito simples que vai fazer vocês conseguirem fazer assim, ó, no estalo de dedos. Porque se você acostumar a fazer bem organizadinho, você não erra a fatoração. E agora, não poderia deixar de fazer os nossos exercícios, né? Que eu tô prometendo para vocês, senão vocês vão ficar muito chateados comigo. Então, agora que a gente já sabe simplificação e fatoração, vamos resolver aqueles exercícios lá e ver se vocês agora entendem de onde saíram os graus. Bom, já trouxe eles aqui de volta para minha tela, então vamos resolver. E agora, qual é o grau? Eu falei para vocês que esse aqui não era de grau 2. Vamos fazer então a primeira coisa que eu ensinei vocês. Vamos trazer os termos que estão para lá do igual para frente, para a gente igualar a zero. Então, quem já estava aqui, a gente copia. 3y menos 5. Agora, a gente vai passar. X ao quadrado vem como menos x ao quadrado. 7 vem como menos 7. E menos y vem como mais y. Tudo isso igualado a zero. Agora, vamos juntar os termos em comum, né? Vou até pegar a marca-texto. Ó, aqui a gente tem x ao quadrado. E aqui a gente tem menos x ao quadrado. Então, se eu tenho 1, eu devo 1, 0. Eu tenho 0x ao quadrado. Por isso que ele não vai ser grau 2. Você viu que só de mexer ele já sumiu? Agora, vamos lá. Quais são os próximos que a gente tem? A gente tem aqui, ó, 3y com mais y. Então, 3 mais 1, 4. Mais 4y. E aí, por último, a gente tem os nossos termos independentes. A gente tem aqui menos 5 e menos 7. 5 com 7, 12. Com o menos na frente, menos 12. Igual a zero. Vou reorganizar para a gente sumir com esse zero. Vai ficar 4y menos 12 igual a zero. E se a gente for agora calcular o grau, a gente consegue ver claramente que o grau dessa equação é 1. Bem simples, né, gente? Agora, aqui vocês chutariam que o grau é 6, por causa deste carinha aqui. Só que se eu falar pra você que não, apesar de você estar certo, a gente não poderia levar só em consideração ele. Porque você vai ver que vai subir o grau também de outras coisas. Como assim? Você tem aqui, ó, uma expressão fatorada. Então, quando a gente desfatorar ela, você vai ver que o grau vai mudar. Eu não vou mais ter x à quarta e nem x ao quadrado. Nesse caso, vai dar certo que a gente vai continuar com o x à sexta. Mas sempre que você tem uma expressão fatorada, presta atenção. Porque quando você multiplicar, o grau da sua variável, se tiver uma variável envolvida, pode aumentar. Então, você tem que sempre estar atento a isso. Vamos começar do começo. Vamos igualar a zero primeiro? Então, 2x à quarta, que multiplica 3x ao quadrado, mais 5x à sexta, mais y, e o 9 passa como menos 9. Tudo isso igual a zero. Agora, qual é a melhor ordem para você fazer? Igualou a zero? Dá para fazer tem termo fatorado para você desfazer a fatoração? Tem, faz primeiro e depois você junta os termos, porque você vai ter aí só um trabalho. Então, 2x à quarta que multiplica 3x ao quadrado vai ser 6x à sexta. Entende que se esse ao quadrado fosse, por exemplo, ao cubo, aqui já ia para x à sétima, então já mudava as coisas? Deu certo que aqui também foi x à sexta, mas poderia não ser. Já mexemos nos termos fatorados, vamos copiar o resto. Mais y menos 9 igual a zero. Aí vamos ver, tem algum termo que dê para me simplificar juntando? Tem o x à sexta, né? Só eles no caso, porque y tá sozinho, menos 9 tá sozinho, então eu vou fazer mais direto dessa vez. 6 mais 5, 11. X à sexta
mais y menos 9. Já tá na minha forma organizadinha, igual a zero. E agora o grau aqui é 6. Esse a gente podia chutar e acertar, mas percebe que o de cima não? E foi tão fácil, gente, tão simples a gente poder organizar, então vale a pena quando for para você descobrir o grau e tudo mais. Porque aí se eu aplico por exemplo, aqui em cima, uma equação do segundo grau para resolver, e na verdade era uma equação do primeiro grau, não vai funcionar muito bem, né? Concordo? Vai ficar meio complicado pra gente resolver. Então, vocês viram que é super simples. Apesar de ser bastante teoria, na hora de aplicar ela vai muito bem. E nem dá tanto trabalho assim, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos a gente já vai entrar nas equações específicas, primeiro, segundo grau. Quem sabe eu traga até uma equação do terceiro grau. No caso, não é equação, mas pra gente falar um pouquinho de gráfico, vou pensar ainda se é um conteúdo interessante para trazer para vocês. E aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Se você está acompanhando até aqui, espero que você tenha entendido. Deixa nos comentários sua dúvida, sua sugestão de vídeo, se você gostou. Manda para aquele amigo que está super precisando, que ele ainda não entendeu fatoração. Acho que esse vídeo vai abrir a cabeça dele. E não deixe de se inscrever no canal e ficar acompanhando os vídeos novos. Vocês viram, foi super rápido, deu tempo só de eu trocar a luz do cenário e eu já voltei com outro vídeo. Então, não perde tempo para você poder ir bem na sua prova. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!